Estamos nesse 24º domingo do tempo comum, momento de meditarmos a palavra que nos foi proclamada. Este Evangelho, do capítulo 8 de Marcos, para alguns santos, como São João da Cruz, ou alguns comentadores da patrística dos primeiros padres, tem neste texto de hoje a centralidade para Marcos do seu Evangelho. Quem é Jesus? Um dos objetivos do Evangelho de Marcos, e ele que escreve o seu Evangelho sobre o segredo messiânico. Quem é Jesus? Esta pergunta se retoma em diversos momentos, e no texto do Evangelho, ele aos poucos vai revelando este segredo. Até mesmo dizendo em alguns textos, não fale para ninguém. Mas aqueles que recebiam graças, curas, anunciavam quem era Jesus. Hoje o texto, Jesus com os seus discípulos partiu para um povoado em Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe é uma das últimas cidades ao norte da Palestina. Jesus está lá no norte, em Cesareia de Filipe, não do lado do oceano, do mar Mediterrâneo, mas do outro lado, do lado do continente. Em Cesareia de Filipe, para Mateus, aquele é o lugar onde Jesus fala para Pedro: tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Marcos não traz esta cena em Cesareia de Filipe, mas ressalta a figura de Pedro como um homem simples e que toma a palavra em nome dos discípulos. Vamos ao texto, retomando aquilo que ouvimos, que no caminho, e esse no caminho já é importante. No caminho, o caminho é o primeiro nome que nós recebemos como cristãos, os seguidores do caminho. O caminho pode ser o caminho que nós percorremos atrás de Jesus, percorrendo o seu Evangelho, mas o caminho pode ser perigoso também, pois as sementes lançadas no caminho foram comidas rapidamente pelos pássaros e não nasceram. Qual é o caminho que estamos percorrendo? O Evangelho já pode nos perguntar. Este caminho de discípulo que fazemos é um caminho de discípulo ou um caminho de desavisados que estamos aí e a palavra vai caindo e não entra, não fecunda o nosso coração? Jesus pergunta a eles: quem dizem os homens que eu sou? Eles já entenderam que Jesus não é um simples homem como os outros, pois eles retomam algumas imagens do Antigo Testamento de homens importantes. Alguns dizem que é Elias, outro que é João Batista, outro que é alguns dos profetas. Bom, mas ainda não compreenderam quem era Jesus. E a palavra de Jesus então é agora direta. E para vocês, quem eu sou? Jesus passando na sua vida hoje, na minha, na nossa, que resposta damos a esta pergunta? Para você, quem eu sou? Pedro toma a palavra e diz simplesmente: tu és o Messias. Uma palavra simples, mas com muita riqueza. Pedro já reconhece que ele é o poderoso. O Messias é aquele que viria para restaurar Israel. Era esperado já no Antigo Testamento. O Messias viria recuperar Jerusalém, recuperar o seu reino. Um homem poderoso. Tu és o Messias.
Jesus proíbe de falar, é o segredo de Marcos, pois Pedro dá a resposta correta. E aí Jesus começa então a dizer do seu reino. E aí, uma das centralidades então de Marcos é o anúncio da Páscoa. É o anúncio, um dos anúncios de Jesus sobre a Páscoa. Falar de si. O Filho do Homem deve sofrer, ser rejeitado, ser morto, mas vai ressuscitar. Pedro não aceita, não entende essa resposta. Pedro, não aceitando o projeto de Deus, toma Jesus à parte e olha só que audácia, vai corrigir Deus, vai corrigir Jesus. Mas Senhor, não pode dizer isso. Começou a repreender. A gente pode até dizer assim, bom, que Pedro petulante, não é? Corrigir Deus? Quantas vezes nós não temos também essa atitude de Pedro? Senhor, faz isso para mim. Eu quero isso. Senhor, por que que... E aí a gente começa a questionar ou querer exigir de Deus, sem dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. Em alguns momentos podemos nós ser como Pedro, de não aceitar, de querer propor, não só propor, mas exigir. Senhor, se você fizer isso, eu vou te pagar assim, 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 com promessas, e alguns até com promessas exageradas. Deus é gratuidade, Deus é amor, e a experiência de Deus, por isso essa palavra tão forte de Jesus para Pedro: afasta de mim, Satanás. O que é a palavra Satanás? A palavra Satanás é aquele que não aceita, não deixa acontecer o plano de Deus, é aquele que atrapalha Deus. Satanás é exatamente aquele que atrapalha os planos de Deus. E os planos de Deus é a salvação. Jesus já estava como filho obediente, que sabia que ia para a cruz para nos salvar. E ele não aceitava, pois ele esperava um Messias poderoso, e não um Messias humilde, manso, que deixa-se abater. E como descreve o grande profeta Isaías na primeira leitura, que nós ouvimos, um dos cantos do servo de Isaías: não resisti nem voltei atrás, ofereci as costas para me baterem, a face para me arrancarem a barba. Como é difícil ver um mestre, o Messias, como alguém tão humilde. Pode ser difícil para muitos hoje, que não conseguem ver na cruz de Cristo a salvação. Querem somente um Cristo poderoso, que atende os nossos pedidos na hora. E alguns fazem filas, querendo um carro novo, uma casa, um trabalho, querendo só a mordomia, o bem, e não aceitam a cruz. Não aceitam este mistério de experiência de Deus. Meus irmãos, para ir para o céu, para ressuscitar com Cristo, para conseguirmos a salvação, nós também temos que passar pelas cruzes, pela cruz da nossa vida. Ontem a igreja celebrava a festa da exaltação da Santa Cruz, e hoje a memória de Nossa Senhora das Dores. Que coincidência tão bonita, num final de semana, com essas duas memórias. E o Evangelho exatamente, pois o final do texto segue a segunda parte do Evangelho. Se você quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus anuncia que Ele é a salvação, mas que esse Messias vai sofrer, e quem quer seguir
tem que renunciar a si mesmo, abraçar a cruz e seguir. Uma coisa é termos fé em Jesus. E podemos assim dizer, todos temos fé em Jesus. Recebemos essa fé no dia do nosso batismo. Seguir Jesus é um outro passo. Nem todo aquele que tem fé segue, mas aquele que segue tem muita fé. Renunciar a si, tomar a sua cruz, não é arrastar a cruz de qualquer jeito, não é ficar comparando, a minha cruz é muito pesada, a tua é mais leve, não é ficar achando, ai Senhor, o Senhor me deu uma cruz pesada demais. Abraça a tua cruz, e juntos nós nos abraçamos para caminharmos, e a cruz vai se tornando mais leve, pois nós reconhecemos que o peso maior Jesus pagou por nós na cruz. Quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvar. Meus irmãos, que essa liturgia então nos ajude a olhar para a cruz e dizer: Senhor, me ajude a caminhar. Ajude a proclamar esta presença de Deus, que tu o proclamastes tão divinamente, pois é Deus. O salmo que nós cantamos, o Salmo 115, é provavelmente o salmo que Jesus cantou na hora da sua agonia, da sua dor, da traição, no seu momento na agonia, no jardim das oliveiras, que chorava sobre Jerusalém. Provavelmente tenha sido este: eu amo o Senhor porque ouve o grito da minha oração, inclinou para mim o meu ouvido no dia em que eu o invoquei. Podemos cantar o refrão: andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Salvai-me, Senhor, salvai a minha vida. O Senhor é justiça, é bondade. O Senhor é amor, é compaixão. O Senhor defende os humildes. Eu estava oprimido e o Senhor veio salvar. Coloque nesse momento suas dores, seu sentimento de gratidão a Deus pela salvação. Apresente também ao Senhor a cruz da nossa vida, mas digamos: Senhor, eu quero te seguir, eu quero ser um discípulo seu. De pé cantemos novamente: andarei na presença de Deus. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.